Oh, quão santa, quão serena, quão amena, la vesa será ea, Olá, mi gente, como estamos? E aí, gente? Bom, a gente tá diferentão hoje sim, porque esta é a segunda vez que trazemos artistas hispanohablantes aqui no canal. E estamos aqui, acho que até em tom de comemoração um pouco, porque foi, na verdade, o primeiro react que a gente teve do Bad Bunny. Então eu sempre carrego com muito amor quando a gente tá fazendo um react aqui de língua espanhola. Inclusive, vocês não me pedem tanto, tá? Eu gostaria que vocês me pedissem mais. Aqui no Tô de Alta a gente sempre tem problema quando não são artistas brasileiros. Gente, vocês viram o título? Rosalía, La Rosalía, La 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 La, La Motomami, e agora a mais nova cantora de ópera está entre nós. O álbum dela, Lux, lançou recentemente e eu tô muito ansioso pra ouvir, principalmente porque eu já peguei ali um spoilerzinho com o meu queridíssimo amigo Vini. Quando eu digo pra vocês que eu real assisto os reacts do Vini, não é mentira. Aí eu achei que eu não ia reagir a Rosalía. Fiquei, gente, assim, tipo, né? Porque a Rosalía não tem um estilo de música que eu tenho tanta proximidade, né? Eu acho que Bad Bunny tem um reggaeton que eu me familiarizo um pouco mais. E quando eu escutava a Motomami, não tinha tanta familiaridade, não. A única música dela que eu lembro de gostar muito é La Fama, com The Weeknd, mas muito mais por conta dela do que por The Weeknd, tá, gente? Só pra deixar aqui claro. E vendo o react do Vini, cara, me surpreendi demais. Acho sim que esse álbum tem chances de ser um baita de um álbum, um baita de um trabalho, tá? Então vem comigo pra gente fazer react hoje a Lux de Rosalía. Pra quem não me conhece, eu sou o Ale e tá começando mais um vídeo do Tô de Alta! Gente, como eu já introduzi aqui pra vocês, eu conheço bem pouco do trabalho da Rosalía. Eu sei que tem alguns álbuns aí que ela já lançou que fizeram hits e hits, então eu sei que estou atrasado, tá? Inclusive, eu lembro até de ter pegado um carinha que amava, meio que idolatrava a Rosalía. Sabe aquela história de literalmente ter um altar pra diva pop dele? Juro pra vocês, gente. Tinha lá aquela capa onde ela tá meio que uma santa, assim, também, sabe? E aí tinha velas do lado. Gente, coisa de doido, coisa de fanático. Ainda bem que foi só uma coisinha ali meio passageira. Mas o que não é passageiro é o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo. E se você é novo por aqui, se inscrever. A gente tá sempre fazendo aí react de várias coisas, inclusive de músicas brasileiras e estrangeiras também, tá? Então, seja muito bem-vindo! E, gente, a capa desse álbum meio que já explica o porquê que eu queria fazer esse react. Ela é a Tô de Alta. Ela é a Tô de Alta feminina, gata. Em espanhol, estoy de altita. Sim! Então, assim, a Rosalía é sim um pouquinho Tô de Alta. E eu também sou um pouquinho Rosalía, gente. Então é por isso que, por conta da capa, eu obviamente ia fazer esse react. Mas tá bom, gente. Falando da capa aqui de verdade, eu amei, tá? Gosto desse conceito dela tá meio que se abraçando e ao mesmo tempo tentando se desvencilhar de si mesma, talvez. Tem essa pegada bem freira, bem católica. A gente tá ali talvez em 1700 com esse véu bem duro, né, no rosto dela. Acho lindo, gosto dessa pose meio happier than ever. É, eu senti a referência, tá, gata? Mas enfim, gente, achei capona, tá? Não tenho o que falar sobre. Pra gente já começar sem demora pra esse álbum de 15 músicas, vem reagir comigo a Lux de Rosalía. E começamos com a primeira música, Sexo, Violência e Llantas. Vamos. Que medieval, né? O Labirinto do Fauno, Shadow of the Colossus. Nossa, eu tô total, assim, imerso numa fantasia medieval aqui, gente. Pera aí. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios. Primeiro ame ao mundo e então você amará a Deus. Quien pudiera
venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra. Ei! Que entre la tierra, Ah! tierra y el cielo. Church Iglesias! Coros! Primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el pesar de la balanza. Gente, que produção! Primero amar el mundo y luego Devo amar a Deus. Ó, ai, quer ver que tem transição? Tá com cara de que tá vindo transição, gente? Tá com uma carona de transição isso aqui? Sabia. Relíquia, ok? Relíquia. Vamos segurar aqui e a gente já fala já. Peraí. Saímos de uma introdução total de piano para uma introdução total de violino. mis ojos en Roma. Crecí el descaro, lo aprendí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, los hills en Milán, la sonrisa en UK. Ai, eu amei. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy de mí. Quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Ela pegou o conceito do que é uma Horcrux e transformou em uma música. Tá bom pra vocês? Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok. Ai, e ela vai falando sobre como ela vai se despedaçando em coisas pelos lugares que ela vai passando. Ela perde o sorriso em um lugar, ela perde os amigos em outro, ela perde a identidade dela e, no fim, o coração dela também nunca pertenceu a ela. Pero vuelve a crecer la pureza también, la pureza está en mí, está Marrakech. Mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Relíquia, santo relíquia. Cala a boca, cala a sua boca agora. Arte, gente. Huyendo de aquí, como huir de Florida, somos delfines saltando, saliendo y entrando en el aro escarlata y brillante del tiempo, eterno y bravo. Cara, como ela tem domínio, sabe, da produção. Parece que, tipo, tudo depende da voz dela, sabe? Tudo acompanha a voz dela. Meu Deus, vai ter mais... Meu Deus, vai ter mais transição? Será tu relíquia? Não tem mais transição. Gente, primeiro que vocês sabem que eu sou cadelinha de transições, então meio que elas se engrandecem pra mim e fazem com que uma música combine com a outra, dependa da outra. E mais do que isso, tem essa experiência extrasensorial, porque você sente que uma música tá tentando contar algo da outra e você precisa ouvir as duas novamente pra que, cara, o que eu esqueci aqui? A primeira música, Sexo, Violência e Llantas, ela fala muito sobre primeiro a gente ter que amar ao mundo pra então transformar esse amor por Deus. Eu acho que aqui ela tá, explanando pra todo mundo que sim, esse álbum ele tem toda uma pegada de catolicismo, toda uma pegada bíblica, que ela tá querendo emoldurar não somente na imagem principal da capa, nos títulos das músicas, mas também escancaradamente na produção e na letra. Gente, que letras lindas. E falando da voz dela, com essa pegada de ópera, gente, me destrói, tá? É um domínio vocal que, cara, é pra poucos, tá? A gente sabe que não é todo
mundo, exige de um treinamento e ali de um aperfeiçoamento vocal muito, muito, muito grande. E eu tô falando isso porque minha referência dela é de La Fama. O Berghain, que eu acho que foi o single que ela lançou como trabalho pra poder divulgar o álbum, tem já essa pegada, mas eu não tava esperando desse jeito, gente, tá? Amei, amei, tudo combina. Pra mim, essa primeira música é nota 4. E por que eu dei nota 4 e falei tão bem dessa? Porque pra mim, Relíquia roubou toda a cena, gente, desculpa. Quando vem ali com aquele violino introduzindo outros violinos que introduzem mais violinos, é como se falasse, cara, esquece. Tudo que você ouviu ainda não é uma centelha do que eu vou te mostrar. E aí eu reforço aqui um pouquinho do que eu falei durante a música. Eu amo ela narrando sobre como ela vai perdendo coisas e partes de si mesma e até mesmo partes externas enquanto ela vai conhecendo o mundo. E ela fala literalmente sobre toda a parte do mundo. E a gente pode interpretar para além de uma personalidade, uma pessoa física ali, a estrela Rosalía que fez turnês e turnês afora, mas também como um espírito que quando a gente não tem mais para onde ir, a gente tenta voltar para si próprio e percebe que a gente não tem mais nada. E talvez aqui no refrão ela tenha tentado explicar um pouquinho isso, falando: o meu coração nunca foi meu e eu continuarei sendo para sempre a sua relíquia, continuarei para sempre sendo essa ideia de um ser místico especial que realiza tudo, que é poderoso. Eu tentei interpretar dessa maneira para além do literal e para mim encaixa muito bem. Se vocês interpretaram de outra forma, por favor, comenta aqui embaixo. Eu amo ler teorias, tá? Amei e para mim, por isso, essa recebe sim uma nota 5. Terceira música, Divinize. Cara, que voz. Vai falar o que da voz? Eu adoro esse sotaque dela, cara. E evitar praticar a indulgência que você faz por amor. Caramba, que domínio. Eu já falei isso, eu vou continuar falando. Meu Deus. Gente, eu não vou ter coragem de tentar sequer cantar essas músicas, tá? Eu tô aqui tentando passar de passagem. Ela tá misturando umas letras aqui, não é? Não tá só em espanhol aqui, não. E nem em inglês. The light. Divinize outside me. Cala a boca! Nossa, deliciosa. Mas, meu Deus do céu, o que ela fez aqui nessa música? Gente, não somente as misturas de línguas, mas os estilos musicais. Que alternativo. Começa assim com essa coisa mais lírica, né? Mais melodia de ópera, como a gente tava falando. Mas quando a gente começa a avançar pela música, como se ela fosse crescendo junto da letra, junto até da entonação da Rosalía e aquele vibrato durante o refrão.
Mas pra ser sincero, não é uma música que eu ouviria despretensiosamente. Eu acho que essa daqui, ela também tem que ser ouvida com o artefato todo do álbum. Tô entendendo que talvez essa seja a pegada desse álbum aqui, tá, gente? Talvez a gente não tenha uma coisa tão comercial assim que a gente consiga ouvir descasada das outras, mas se essa for a proposta, a gente precisa mergulhar de cabeça. Então, olhando o aspecto geral de álbum, de conceito, looks e tudo que a gente viu aqui nessas primeiras duas, eu acho que tá super, super, super dentro, mas não é uma música que eu ouviria muitas vezes. Então, por isso, vou dar uma nota 4. Música 4, Porcelana. Mi piel es fina, la porcelana, rota en la esquina, la porcelana, vida y hermana, luz que ilumina, ruina divina. El placer anestesia mi dolor y el dolor siempre vuelve a aparecer. En ti no creo hasta que te derrames en mi pecho, dentro de mi corazón y mi cerebro. Gente, nossa, ó. Vamos lá, né? Vamos só se benzer aqui, porque vai que ela tá trazendo alguma coisa aqui pra minha casa, não me queira. Tá com essa atmosfera de terror, meio sombria, até um pouco perigosa, né? Gente, essa voz no fundo é ela? Porque aqui não tá como feat. É ela? Yo te puedo inspirar, te puedo envenenar y te puedo curar. Vino para amar, transformar donantes totaru. Ya vayas de mokana, moke mareta sai no. Watashi wa? Ela tá... Gente, que língua que ela tá falando aqui? Japonês? Agora voltou pra espanhol. Gente, é uma música que tá me trazendo muita curiosidade, mas não é o estilo de música também que eu curto, tá? Embora a produção meio que ela tá arrasando, tá? Me sinto muito em um musical, sabe? Tipo, vendo a troca de atos acontecendo na minha frente. Lindo. Maravilhoso. Temos transição, com certeza, gente. Ou será que não? Isso já é outra música? Não, ainda não. No hay transición. Gente, é a que eu menos gostei, tá? Eu acho que eu nem tenho muito como opinar, porque ela começa de um jeito que eu achei que ia entregar tanto e ela termina de um jeito que não me entregou nada. Me entregou confusão mental, me entregou distúrbios. Se vocês conseguirem me explicar um pouquinho mais sobre o conceito dessa música em específico, que eu realmente não consegui me interligar com ela, tá? Eu gosto muito da produção, eu consigo destacar isso como algo super positivo nessa música, mas não me pegou dentre todas essas. Acho que foi a que mais me afastou, me jogou assim um pouquinho pra fora do negócio, sabe? Tem essa pegada terror, bem sombria, né? Quase como se a gente tivesse uma atmosfera, sabe, no Castelo Assombrado do Mario. Eu me sinto meio que assim, mas não consegui avançar um pouquinho além disso. E aí acho que pra mim ficou bem na superfície. Tentei dar aqui uma olhadinha também na letra, vi que ela explorou outras línguas de novo, mas talvez aí seja até, né, uma inutilidade minha estar falando isso, mas não consegui entender muito e não entendi também o caminho no qual levou a utilizar essas outras línguas. Eu acho que é um trabalho bem audacioso, mas eu não vou ser a melhor pessoa pra analisar e falar se foi a melhor escolha ou não. Pra mim, no meu gosto pessoal, essa daqui não é a das melhores, então por isso vai receber um 3. Quinta música, Mio Crito Piange Diamanti. Espero ter falado certo. Più bello che io abbia mai visto si alzarebbe per te. Tá em italiano, tá em italiano, tá em italiano. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco quando non riuscire ad elevarsi sei tu. Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo
quando piangi raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte, qualunque sia il crimine. Mio Cristo piange diamante, mio Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre ti porto. É quase um cântico mesmo, assim, sabe, gente? É lindo. É de você só parar e admirar. Sempre, sempre. Dai che entrambi abbiamo macchia e nessuno dei due può sfuggire di l'altro. Non so come il lato nascosto della luna una volta svelato. Però quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci, avrebbero potuto essere pugni. Mio caro amico, con tutta la gravità graziosa, la grazia è grave. Ah, ela fala grave num agudo mais agudo possível. Não, essa parte foi palhaçada. Meu caro amigo, o amor que não se escolhe não se abandona. Com você, a gravidade é graciosa e a graça é grave. Ti porto sempre, ti porto sempre, sempre. That's gonna be the energy. And then Tudo tá casandinho, a voz dela com a letra. Amei o italiano. Amei todo o contraponto da letra com a voz dela, quando ela tá falando sobre ser grave e estar fazendo na maior finura, na maior agudo possível. Gente, que lindo! Me faltam palavras. Eu acho que eu preciso ouvir esse álbum com mais carinho, com mais atenção, em fones de ouvido. Isso daqui deve dar outra experiência. É um trabalho que você precisa parar pra você, cara, mergulhar. Caso contrário, você não vai conseguir pegar a parada. Comentei com vocês que tanto pela capa quanto pelo título das letras e até mesmo agora as composições, tudo isso traz muito do catolicismo, da igreja, e é preciso sim que você tenha ali um pouquinho mais de aprofundamento. Talvez dessa maneira mais superficial que eu estou vendo, possa dizer assim, não é a melhor, a mais adequada, e aí por isso também estou dando as minhas opiniões como ouvinte beta, gente. Isso daqui é eu aqui, ó, bem E embora eu tenha gostado bastante dessa, também não é uma que eu ouviria várias vezes, gente. Principalmente por ser italiano, que não é uma língua que eu tenha tanta familiaridade, que eu conheça tanto. Preciso sim conhecer mais culturas, abrir um pouquinho mais a minha mente, mas eu acho que essa também não me ganha tanto, gente. Então pra mim também é um 3. Música 6, Berghain. Essa sim eu já tenho um spoilerzinho, porque eu vi o Vini reagindo, tá? Inclusive, dei uma olhadinha lá no react do Migo. E vamos agora para a 6ª música. Já adianto, eu amo essa, tá? Me funde el calor, se desapareció. The only way to
Eu adoro esse final. É tipo, é agressivo, sabe? É quase disruptivo ao começo, que é tão frequente, mas nada agressivo como essa batida de vum, vum. Eu adoro Berghain, gente. Eu acho que foi por isso também que eu dei a chance pra esse álbum. Adorei os estilos musicais diferentes que ela trata na mesma música. Vocês sabem que quando um artista faz isso e faz bem, pra mim, ó, marca meu coração. Então, não poderia dar uma nota ruim pra essa, principalmente porque, sim, foi o motivo principal pra eu estar ouvindo Lux. Adorei ouvir aqui uma segunda vez e ter essa impressão um pouco mais profunda sobre a letra, né? Quando a Bjork entra ali falando que a única maneira de conseguirmos dignidade e até mesmo respeito é através de intervenção divina. E acho que ela tá falando não somente delas mulheres, mas talvez delas artistas, delas pessoas que vivem pelo abstrato, pelo imaginário e não somente pelo literal, sabe? Eu acho que se a gente adentra um pouco mais disso e até mesmo a parte ali em alemão, né? O medo dele é o meu medo, o sangue dele é o meu sangue. Então o modo como a gente se vê no outro através do literal, mas poucas vezes através do imaginário. Não sei se é isso que ela tá querendo dizer. Quero entender mais dessa letra, gente. Tô tentando aqui criar teorias, vocês sabem bem como eu sou, mas me perdoem por não conseguir, talvez, seguir tanto a linha do que ela de fato tenha tentado dizer. E aí, pra mim, essa daqui recebe um 4. Sétima música, La Perla. Hola, ladrón de paz para mi sensibilidad. Playboy, gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantado, un espejismo. Medalla olímpica de oro, el mascarón de la gran desilusión. O maior mágico de todos. Decepción local, terrorista emocional. Terrorista emocional. Es una perla, una de mucho cuidado. De la 13-14, no sabe lo que es cotizar. Y ya después lo demás quedará. Tipo assim, existem outros, gata? Ah, é tão fácil a gente reconhecer um narcisista, não é não? Si siempre mientes más que hablas, la deshonestidad. No me das pena, quien queda contigo se queda. Si puede vivir casa ajena, fuerza cantante, tremendo desastre, suro pegando. Ai, foi o TDAH, gente, desculpa. Foi uma coisinha que mais da minha outra personalidade. Bueno, es que, claro, no referirse a él como... Não chamam ele de, Para él una... né, de clone. É óbvio. No lo devolverá, Nunca vai devolver. la perdida es su especialidad. Ser bala perdida é a especialidade dele. Gente, aqui ela canetou. Su masterpiece, su colección de bras. Si le pides ayuda, decepción local. Es una perla, nadie se fía. Es una perla. Una de mucho cuidado. Essa daqui é a minha favorita. Amo o deboche. Eu amo quando a gente tá se reconhecendo na música e do nada a gente fala assim: gata, se passou. Você meio que se passou muito. Gente, como que a Rosalía conseguiu me dar um tapa virtual tão grande de lá da casa dela e eu daqui da minha? Isso pode? Nos termos e condições que eu assinei, tinha isso também, senhor YouTube? Tem que dar uma olhadinha aí direitinho, tá? Acho que não pode. Isso é agressão, é expulsão, hein? Mas sério, eu amei, gente. Minha favorita tanto no tom, em todo momento que ela tá falando de forma debochada e também quando ela tá... Claro, né, não é bem assim, não se chama dessa forma, né? Tentando explicar pra gente, tipo, gente, é uma historinha que eu tô contando, não sei se ficou tão claro assim também. Então, tudo combina. Eu amei essa música. O feat também, pra mim, casou muito. Eu acho que a voz das duas se complementaram. Simula também uma conversa, o que é muito delicioso pra gente ouvir em um feat. Faz sentido de ser, né? É isso que eu sempre reclamo quando a gente tem um feat apenas por ter. Não, aqui eles estão se conversando, elas estão fazendo esse diálogo
acontecer. É por isso que esse feat existe. Ufa! Então, pra mim, essa é sim uma nota 5 também. Oitava música, Mundo Nuevo. Gente, é muito musical. Isso é muito musical. Me lembra também cânticos de, sei lá, Salomão pro rei Davi. É o contrário, né? Do Davi pro Saul. E ela tá tocando muito nesses temas católicos, né? Sobre a abnegação, sobre você se doar pelo outro. Por ver si en un mundo nuevo encontraba a verdade. Parece um interlúdio essa, né? Acho que essa daqui precisava... Não sei, gente. Tenho essa impressão de que ela tem uma cara de interlúdio mesmo e eu não... essa daqui provavelmente seria um skip, gente. Foi tão rápida que eu nem consegui dar um skip. Então, daria um 2. Música 9, De Madrugada. De madrugada, 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 de madrugada. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme. Yo tengo derecho, cuerpo para desquitarme. Yo tengo derecho. Las Castañuelas, sí. Pesa la cadena, tanto mirar para atrás. No hay un árbol loco vereda que dispare y te traiga de vuelta. Pomsta шукає мене, я не шукаю помсти. Gente, que letra é essa também? O que ela tá falando aqui? Los luceros del cielo, traigo mil lenguas de fuego. Como que todas en mi pelo. Madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. Que estão falando atrás? Que estão falando atrás? Ai, eu vou precisar ouvir tanto mais esse álbum. Essa daqui, ela também me parece uma cara de interlúdio, mas eu gostei um pouco mais, acho que por conta da produção. Ai, preciso ouvir ela mais vezes pra poder ter uma opinião formada, gente. Por hora, a nota que eu vou dar é apenas sendo a experiência que eu tenho com ela agora, gente. Não tem como ir muito além disso. Vou precisar dar uma olhadinha mais profunda pra poder ter mais opiniões. Por hora, nota 3, gente. Música 10, Dios es un stalker. Deus é um stalker. Eita. Yo te sigo, te improvisa, si va lento o si vas deprisa, y esa es mi manera de demostrar. Viento es el viento que te roza el pelo, y por amor estoy detrás de ti voy. Yo que siempre espero que vengan a mí, pero a mi baby yo lo voy a stalkear Ah! para poderlo enamorar. É Deus falando com alguém? Ou confessando até no confessionário? Falando, eu vou ter que stalkear. Tengo el buzón explotado, vivo en las nubes arriba y el diablo presta apretado. ¿Cuál de los dos gigantes a ti? No soy una zorra de un momento, soy el laberinto del que no puedes salir. Tras de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. Ela mudou completamente aqui o tom. Divina. Pero mi baby yo lo voy a stalkear. Querendo enamorar. Tras de ti voy, yo que siempre trato mal acostumbrado, pero este corazón lo voy a secuestrar y perseguirlo sin piedad.
Amei essa letra, gente. Amei, amei, amei essa letra. Acho que pra mim uma das minhas favoritas aqui do álbum todo. Adorei essa relação dela comentar sobre Deus ser um stalker e não de uma forma pejorativa. Não, ele tá apaixonado por alguém. Quase um Shinigami de Death Note. E tão proibido quanto. Parece que ele tá quase confidenciando pra gente ali que sim, essa pessoa, vou roubar o coração, vou ficar aqui stalkeando ela porque eu quero me apaixonar por ela. Em termos de produção, não me anima tanto quanto algumas aqui desse álbum, mas em letra, acho que é aqui uma das minhas favoritas mesmo, gente. É um misto aqui de emoções, sabe? Acho que eu poderia ter gostado mais dela se a produção tivesse dado uma arrepiada ali como ela deu no começo do álbum, com alguma coisa mais, sabe, orquestra, violino, ópera. Mas também não vou criar nenhum demérito aqui porque a letra, meu, amei, amei. Então, uma nota 4. Música 11, La Jugular, a garganta jugular. Cuántas peleas recuerdas, cuántas historias caben, metidas en 21 gramos. Tú que te lejos, Ai, uma serenatinha. te lejos y a la vez más cerca. Menagles kulabel sana, menagles ahlendol kahir. Agora ela tá falando árabe. Gente, essa mulher, ela não parou. Ela destruiu todas as artistas. Gente, essa mulher, ela não parou. Mira, yo no tengo tiempo. Nossa, foi como se ela passasse agora pra Arábia, olha! Amándote a ti hundiré mi corazón, que siempre está en una carrera de que sea primavera, donde atan los caballos, los míos bien amarrados. Tu amor es una avalancha. E volta pra serenata, como se ela tivesse dado até uma volta no mundo, assim. Nieva la que me quiere hundir. Menagles kulabel. Aqui ela fala, por você eu destruiria os céus, por você eu demoliria o inferno, sem promessas nem ameaças. É apenas o que eu faria. Deu uma baixadinha aqui, né, ó. Estamos já em outra dimensão, gente, vamos lá. Ocupo el mundo y el mundo cabe en mí. Yo ocupo el mundo y el mundo me ocupa a mí. Haiku ocupa un país cabe en una astilla ocupa la galaxia entera, gota de saliva. Ocupa la quinta avenida, cabe en un piercing ocupa una pirámide. Un vaso de leche ocupa un ejército y un ejército cabe metido en una pelota de golf. Ocupa el Titanic cabe en un pintalabios. Cielo unos pinos ocupan continente y un continente no cabe en él, pero él cabe en mi pecho ocupa su amor, y su amor le quiero perder. 7 heavens, big deal. I want to see the 8th heaven, 10th heaven, 1000th heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough. É, gente, eu vou estar tendo aqui que dar uma olhadinha melhor mesmo nessa daqui, tá? Porque eu tenho certeza que eu vou amar ela ouvindo umas 2, 3 vezes. E, inclusive, vai ser isso que eu vou fazer assim que eu terminar esse react. Mas agora não consegui pegar a totalidade dela. Esse final aqui me prendeu muito mais do que a música inteira. Eu tenho que ser sincero, gente. Esse finalzinho aqui, se fosse só ele, pra mim era provavelmente a música mais incrível do mundo, tá? Ela falando sobre o quanto coisas pequenas cabem em coisas grandes e o quanto coisas grandes não fazem o sentido caber em coisas pequenas. Uma galáxia na gota de uma saliva, o Titanic que cabe dentro de uma bola de golfe, que ocupa o universo inteiro, e no fim é o amor dela no peito dele que ela roga pra ser dela novamente, sabe? É uma metáfora tão linda, e eu tenho certeza que ouvindo mais eu vou conseguir destrinchar ainda mais disso, gente. Mas por hora tenho que ser sincero com o que eu tô sentindo, sincero com o que eu ouvi. E essa daqui é uma nota 3 também. 12ª música, Sauvignon Blanc.
amaré. Sé que mi paz nada que perder. Ya no quiero perlas ni caviar. Tu amor será mi capital. Necesito nada más. Sauvignon Blanc a tu lado. Mi futuro será dorado. Y de mi copa de Sauvignon Blanc. Essa daqui é mais depresinha. Aquela que ela parou no show aqui pra poder deixar todo mundo emotivo. Liguem suas lanternas. Yo las tiraré, mi porcelana la dejaré caer y regalaré. Si hoy estás tú, yo beberé Sauvignon Blanc a tu lado. Ya no tengo miedo del pasado. En el fondo es un día en mi Sauvignon Blanc. Qué bien que será É, mas falar que a voz dela não é do caralho não tem como, gente. Gostei dessa daqui também, uma baladinha de amor muito deliciosa, tão compassada. A gente tem ali, acho que até um reflexo do que foi aquela serenata das últimas músicas. Bem imaginativa, gosto do modo como ela vai caminhando ali, falando: não preciso de mais nada do meu passado, só você do meu lado, com uma taça de Sauvignon Blanc, acredito que seja um vinho, não sei, gente, eu não bebo, mas tão fofinho, como se ela tivesse de fato acreditando em possibilidades novas, né? Dando uma chance de novo ao amor. Gosto tanto, tanto, tanto dessa energia. É sim uma música que você pode colocar pra chorar, mas também é uma música que serve de inspiração às vezes, não sei. Então, gostei, tá? Gostei bastante. Não é também uma música que dá pra você ouvir numa segunda-feira aleatória indo pro trabalho, mas tem seu valor. Então, pra mim, nota 4. 13ª música, La Rumba del Perdón. tú y tu compadre de corazón inseparables. Pero luego pasó, había un kilo sin corte. Te lo robó tu mejor amigo, el que tocaba la guitarra. ¿Qué será lo que pasó? Que de golpe la guitarra ya no sonaba. Sería tan amigo cuando aflojó las cuerdas de la guitarra. De las primeras al bordón, y ahí dentro metió kilos igual que kilo. Pero yo todito te los perdono. Todito te los perdono. Todito te los perdono. Te perdoo por tudo isso, sabe? Cuando dijiste voy a bajar por tabaco, le prometiste que no tú estarías de vuelta y nunca volviste a cruzar el umbral de la puerta por la que te fuiste. Pero yo sé que tú eres pa' mí, yo sé que tú eres pa' mí, yo sé que tú eres pa' mí, yo sé que vendrás a mí. Dice en la calle que tú eres pa' mí, en la plaza que tú eres pa' mí, dile a tu madre que tú eres pa' mí. Encontramos. Que no tiene sangre metida en las venas. Primero viene el veneno y luego las penas. La que piensa que puede escaparse del plan divino. La que siempre está dando muela y no habladuría. El que nunca dice lo que piensa aunque debería. El que me dejó a mí antes que dejar su botella. Poder pesa más que el amor. Cuando el miedo está en ti y el deseo a tu alrededor. El que mató a puñalas y el pulso ni le tembló. É que gravou tão forte a faca em mim que ela tá lá dentro até agora. Mentido por mentir o han mentido por tu verdad. Para hacerlo como se debe
volver. Tres cosas necesitarás: fuego en las manos, ternura en los ojos y a mi presente en el lugar. Técnicamente eso sería un trío, pero si solo miro não contará. Temos aqui o nosso 5 favoritado, galera. Eu acho que esse daqui ele caminha por todas as camadas do que exige o perdão. A sua raiva por pensar ter sido tão bobo, a sua inveja pela pessoa ter conseguido seguir tão rápido e você ainda estar preso no mesmo lugar, o desejo de que tudo aconteça de ruim pra pessoa e depois ao mesmo tempo entender que isso não é quem você é, o que você é, como você deseja o bem ou o mal para as pessoas. Aqui ela tá literalmente passeando pela caminhada do perdão enquanto canta um leloé, 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 leloá, e isso me deixou simplesmente sem estrutura, gente. Que bom chegar aqui no final do álbum e encontrar você 5 favoritado. Chegamos então à penúltima música, Memória. Lembras de mim, ainda sabes de onde eu vim. Essa em português já? Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe. E ainda sabes quem sou. Bem em português de Portugal mesmo. Se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. É muito bom ver o sotaque dela ainda permeando, mesmo ela falando português, né? Que eu não consigo lembrar. Vem comigo, Vai! Muito português de Portugal. sinceridade, se tu te lembras de mim, com quem vivi e me dei, ou se há algo eu pus fim. Será que tu me conheces? Oh, meu doce coração, diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim. Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Siempre es verdad en mi mente. Sempre que eu me lembro de algo, eu me lembro um pouquinho diferente, mas mesmo me lembrando dessa forma, ainda é verdade na minha mente. No era solo pido no olvidar lo que viví. Tu me conheces, que o tempo passa e não esqueces que eu ouço. Enfim, ainda te lembras de mim. Olha, uma música que faz muito jus ao título Memória. Amei que aqui ela tá explorando o português, adorei isso, gosto muito desse sotaque português de Portugal que ela tá trazendo. Acho que é até uma facilidade ali pra ela, que enfim, é da Europa, né, então traz até essa proximidade com o idioma natal dela, né. Mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais da letra, por se tratar de memória em si. A gente consegue sim emoldurar essa ideia até de recuérdame, né, do Viva a Vida é uma Festa, mas eu acho que aí de uma maneira tão mais vaga, mais subjetiva, na entrelinha, e eu acho que podia ser um pouquinho mais literal, que talvez teria atingido onde precisava atingir. Adoro a harpa, que de novo traz esse sentimento de lírico, orquestra, ópera. A gente tá aqui passeando por realidades diferentes, línguas diferentes, e por isso estamos aqui trazendo outra língua, que agora é o português. Faz muito jus ao título Memória e tá assim trazendo pra gente um encerramento, então não tenho como dizer que é ruim também. Vou ser bem meio termo nessa, gente. Nota 3. Última música, Magnolias. Dicen que si vieras pasar a tu lado la muerte da buena suerte. Todos habéis venido hasta mis enemigos. Tírame magnolias, tírame magnolias.
ela tá falando que ela morreu Tírame e joga em magnólias no túmulo dela. Gente, em produção ela tá simplesmente detonando. Caraca. sobre mi ataúd, que temes quemando ruedas, lágrimas y gomas se derriten la madera, bailando con amor encima de mi cadáver. Hoy se derrocha, burlando la suerte, y lo que no hice en vida, lo hacéis en mí. Gente, esses tambores. Total igreja. Otro navajazo me he llevado de la vida. Ella a mí me desarmó y yo le estoy agradecida. Promete que me protegerás a mí y a mi nombre, mi ausencia. Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo para volver con ella. Por favor, cuide do meu nome, cuide de mim na minha ausência. Eu, que vim das estrelas, hoje me converto em pó para retornar a elas. Que lindo! Como encerrar um álbum, como falar que você está dando tchau, adeus à vida de uma personagem, até mesmo aqui de uma construção da sua carreira, falando de forma metafórica e tão simbólica como essa sobre a morte. Joguem magnólias em mim, deseje o meu melhor, cuide do meu nome, zele por mim enquanto eu me torno aquilo que eu sempre fui, poeira estelar. Encerrou, tá? Carimbo! Aqui ela tá só dando tchau a todo o trabalho que ela construiu tão lindamente em Lux, com uma estética muito, muito própria. Gosto de como vai crescendo até os tambores darem adeus a essa entidade que a gente tem durante o álbum. Finalizando com uma das frases acho que mais lindas que ela já escreveu aqui, gente. Adorei, tá? Acho que mais do que a produção, adorei a letra. Pra mim, essa daqui também é um 4. E temos aqui mais um. Que álbum é este? Que álbum es este? Eu puedo decir. Ai, aí tem tantas outras línguas aí que eu não vou conseguir traduzir não, gente. Vocês podem colocar aí no tradutor e testar. Mas o que eu sei é que vocês estão ansiosos, assim como eu. Antes da gente falar sobre as nossas considerações sobre o trabalho como um todo, porque é polêmico, vamos falar sobre elas, as notas. Vem comigo. 4, 5, 4, 3, 6, 6, 8, mais 9. E Rosalía, com o seu lançamento Lux, entra aqui pra nossa listinha do que álbum é esse, com 3.8. Gente, super acima da média, tá? Vocês sabem aqui pra mim que se passa de 3, pra mim já é um baita de um ganho. Tem muitos álbuns aqui que vocês já viram ali abaixo da linha de 3, que é perigosíssimo aqui pra gente. Mas além da nota, o conceito tá altíssimo, gente. Que conceito bem trabalhado durante o álbum. Falei pra vocês que a capa já tinha, assim, toda essa estética meio católica, igreja, né? Tava ali na época de 1700, e é isso que a gente é introduzido desde o começo do álbum, com aquela pegada meio medieval que eu comentei, trazendo até momentos um pouco mais orquestrados, com ópera, uma serenata, e finalizando com uma linda carta de despedida com tambores e mais instrumentos a cada segundo que a gente ouvia. Reforço aqui que eu acho que não é um álbum que traga músicas que você consiga ouvir despretensiosamente sem pensar na estética, em como ele tá inserido, por que que faz isso e não aquilo, quais são os sons que ela tá trabalhando, as línguas que ela tá utilizando e o porquê de tudo isso. É um trabalho audacioso e perigoso? É, mas eu acho que a Rosalía já tá em um patamar da carreira dela onde ela pode explorar um pouquinho mais, ser um pouco mais ousada, ter essas liberdades pra falar pra gente o que ela realmente quer falar, e eu acho que de agora em diante é maratonar esse álbum aqui para tentar encontrar cada vez mais significados. Sinto que várias dessas músicas aqui que talvez não tenha entrado para mim de primeira, consiga ter uma outra sensibilidade, um outro senso para mim, ouvindo mais vezes esse álbum. Confesso que eu não sei se eu vou ter coragem de ouvir as 15 músicas, principalmente ali aquelas que a língua eu não consigo entender, mas eu vou me esforçar sim. Adorei algumas aqui, vocês bem viram que eu delirei com a voz dela, que é sim o melhor instrumento que ela tá utilizando
contextualizando em todas as músicas. Algumas eu não consegui me prender, acho que talvez pela falta de background, gente. Talvez por não conhecer da língua, não conhecer do que ela tá querendo cantar, não entender também o estilo musical desses lugares, né? Mas é isso que eu tô falando, isso vai querer me fazer ouvir mais vezes pra tentar descobrir o que é e adentrar nessas atmosferas com total propriedade. Talvez não total propriedade, mas com um pouquinho mais do que eu tenho agora ouvindo esse álbum. De novo, eu aplaudo por ter conseguido manter esse conceito amarrado do primeiro ao último momento desse álbum, a voz impecável, trazendo dinâmicas e dimensões extras e extrasensoriais pra gente. Todos os feats que ela colocou aqui acho que faziam sentido. Alguns ali, como Björk, por exemplo, mudaram completamente o sentido da música em Berghain. E pronto, eu fiquei bem feliz que essa é a primeira experiência que eu tô tendo com a Rosalía, tipo, com um trabalho extenso, eu digo. E eu adorei, gente. Posso dizer pra vocês que sim, me deu vontade de ouvir mais dela. Talvez não tão breve, acho que eu preciso primeiro me acostumar com essa sonoridade pra poder procurar por mais. Não acho que é um trabalho que dê pra gente simplesmente pular pro outro assim, não é despretensioso desse jeito, e acho que sim, ela fez para que as pessoas tentassem procurar significado em cada coisinha, gente. Não tem como você escrever uma obra de arte dessa e não querer que ninguém tente destrinchá-la. E se eu pudesse resumir em uma palavra, artista, gente. E pro vídeo de hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários qual o próximo artista que eu tenho que reagir. E até mesmo se tem algum aí hispanohablante que vocês gostariam que eu trouxesse, eu posso voltar aqui com todo prazer, tá? Deixa o like, se inscreve se você é novo, ativa o sininho, hypa o vídeo, compartilha pra gente poder chegar em mais Rosaliers, não sei como são, os Motomamis, como que eu não sei? É claro que eu sei. E eu vejo vocês em uma próxima. Obrigado pra quem viu até agora, um beijão e até mais!